Muitas pessoas na Bíblia passaram tempos no deserto. Ali enfrentaram desafios, conseguiram ver a providência de Deus. Quando nós paramos para ver o simbolismo do deserto, na nossa vida pessoal, na nossa vida espiritual, nós podemos ser muito enriquecidos e podemos crescer muito espiritualmente. Então existem estações e épocas na nossa vida que são similares a um deserto, que é um lugar seco, árido, sem vida aparente, sem água. Mas quando passamos por esses desertos, nós podemos aprender lições valiosas que transformam as nossas vidas. Os patriarcas peregrinaram no deserto e viveram a maior parte da sua vida neles. Abraão passou um tempo muito grande cavando poços para encontrar água e grande parte da sua vida ele viveu em desertos áridos. A mesma coisa Isaac, que desentulhou os poços de Abraão, e depois Jacó e Esaú. Então, enfim, os patriarcas passaram a maior parte da vida deles em desertos áridos. No deserto, na verdade, não há comida, não há água, não há sombra, nem abrigo. É um lugar ermo. Mas foi no deserto que o povo de Israel aprendeu a depender totalmente de Deus. Foi ali que eles aprenderam que o sustento deles vinha direto de Deus. Deus enviava o maná, Deus tirava água da rocha e Deus ali, pela fé, eles puderam entender que do nada Deus podia trazer a providência e a sobrevivência deles. Hebreus 11:3 confirma isso. Diz assim que pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito daquilo que se vê. Então, quando passamos por um deserto, ou seja, não enxergamos nada, não temos provisão nem previsão de nada, o Senhor Deus vem e do nada Ele cria as circunstâncias para que nós possamos atravessar esses desertos, né? Então, foi preparado, né? Foi no deserto que o próprio Moisés foi preparado e teve seu encontro com Deus, que mudaria para sempre a sua vida. Então, o deserto é um tempo de avaliação de conceitos de vida. E os ciclos da vida de Moisés foram de 40 em 40 anos. Ele viveu 120 anos. Os primeiros 40 anos da vida dele, ele passou como príncipe do Egito. Ele aprendeu ali toda a cultura, os valores do reino do Egito na época, aquela cultura, porque o Egito tinha a hegemonia política, econômica, cultural na época, e Moisés passou os primeiros 40 anos da vida dele ali, sendo preparado como um príncipe do Egito. Depois, se você ler ali em Êxodo a história dele, nós vemos que ele fugiu para o deserto. Na verdade, foi Deus que o enviou, foi Deus que o tirou de lá. E nesse deserto ele passou 40 anos como um simples pastor de ovelhas, isolado, sem ninguém. E nós pensamos que esse é o período, do meio da vida de Moisés. E se a gente for avaliar, nós pensamos, nossa, que tempo perdido, sozinho naquele deserto, cuidando de ovelhas, mas foi o tempo de maior aprendizado da vida de Moisés. Ali ele pôde reavaliar tudo que ele aprendeu no Egito, retirar o que não era válido para a vida dele. Ali Deus estava preparando Moisés como líder para o maior propósito da vida dele, e Deus estaria ali também no deserto acrescentando as coisas que Moisés precisava de receber direto de Deus. Foi ali que ele teve aquele encontro com Deus na sarça ardente, o encontro que mudou para sempre a vida dele. E os outros 40 anos dele, ele gastou
retirando o povo do Egito e voltando novamente para o deserto e dirigindo 600 mil homens no total, com crianças e mulheres, pode-se contar 3 milhões de pessoas. Você estar sozinho no deserto, cuidar de você é uma coisa. Agora, você ser preparado e passar no deserto mais 40 anos, cuidando de 3 milhões de pessoas, que foi o censo de quando eles saíram do Egito, é outra coisa mais complicada, né? Na verdade, toda a nossa vida depende de Deus. Em circunstâncias normais, muitas vezes nós nos esquecemos que a nossa dependência vem de Deus, nos esquecemos, nos acostumamos à vida, entre aspas, normal, né, que nós consideramos, e nós passamos a colocar nossa confiança em outras coisas, senão Deus. Colocamos a nossa confiança em outras pessoas, em relacionamentos que temos aqui, em dinheiro, na nossa inteligência, no nosso trabalho. Tudo isso são caminhos que, se nós não cuidarmos, normalmente eles tomam esse rumo. A palavra Jesus nos ensina, nos evangelhos, buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Essas outras coisas, na verdade, é a nossa subsistência. Então, a nossa dependência, até para sobrevivermos, ela tem que ser total do Senhor. Lucas 1,80 diz assim: e o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Esse versículo se refere a João Batista. Se pensarmos bem, João Batista passou toda a sua vida num deserto, até o tempo propício dele ser revelado como profeta que viria preparar o caminho do Senhor. E Jesus mesmo, a respeito de João Batista, em Lucas 7:28, ele diz: eu vos digo que dentre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Isaías se refere também a João Batista, dizendo: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Isso aí está escrito em Isaías 40, versículo 3. Então, João Batista passou a vida no deserto porque ali ele sabia que ele precisava ser preparado pelo Senhor. Ele sabia da importância da intimidade com Deus, da comunhão dele com Deus. Ali ele aprendeu a se humilhar, ali ele aprendeu a entender quem era ele, quem era Deus e qual era o chamado de Deus para ele. Era preciso ter muita humildade para ter esse chamado de João Batista, porque, na verdade, a pregação de João Batista, ela era a base do avivamento, a base do preparo para a espera de Jesus, era o arrependimento. João Batista veio pregando o arrependimento a um povo duro de coração, e nós não somos diferentes desse povo, as pessoas à nossa volta não são diferentes. Então, na verdade, é esse preparo que Deus quer fazer conosco, muitas vezes quando Ele coloca num deserto, permitir que nós passemos por essas coisas para que nós possamos entender verdadeiramente o início do caminho com Ele, né? E essas circunstâncias difíceis que nós vivemos, elas nos conduzem a um deserto emocional e espiritual. Nesses desertos, nós nos sentimos desgastados, sem forças, muitas vezes quebrados. Então, o próprio Deus nos leva a desertos, porque é o lugar onde podemos nos encontrar com Ele, ouvir a sua voz, a voz que supre, a voz que anima, a voz que consola, perdoa e restaura e nos traz um novo rumo para nós podermos... e ali também nós recebemos ajuda e coragem para confrontar os nossos problemas. Quando Deus age nos desertos da nossa vida, nós saímos mais fortes, mais restaurados. A nossa esperança nele se torna mais firme. Esperança é algo que nós não podemos nunca perder, porque ela é muito aliada, ela anda junto com a fé.
Paulo passou tempos no deserto, onde ele aprendeu a renovar seus valores, aprendeu a se humilhar. Ele mesmo declara: eu considero lixo tudo que eu aprendi até aqui. Então ali a base da estrutura da vida de Paulo foi renovada. Deus acrescentou e Deus retirou o lixo que estava no coração e na alma dele, que não dava mais para ele carregar. É difícil carregar lixo, né? E eu acho que nesse ponto ali no deserto Paulo entendeu. E quantas vezes nós passamos anos carregando lixo e o Senhor Deus quer nos tratar, quer nos retirar, quer nos limpar. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Então, deserto é um lugar onde também nós aprendemos a vencer as tentações. E lembrar que deserto, quando não é conduzido pelo Senhor, é algo que nós precisamos aprender a nos retirarmos. Quando o Senhor nos conduz, é um momento em que nós temos que aprender a nos humilharmos para podermos ouvir melhor a voz de Deus, para podermos receber a direção que eventualmente Ele sempre quer estar trazendo nas nossas vidas. Que o Senhor nos ajude. Temos vivido tempos de deserto, a terra inteira tem vivido esses tempos, e que nós possamos ouvir a voz de Jesus. Que Jesus fala: aquele que tem ouvidos, ouça. Então Jesus está nos trazendo a atenção para que nós possamos ouvir a voz dele, que tenhamos ouvidos abertos e que o Senhor nos abençoe nesses tempos de deserto.